E aí pessoal, beleza? Daniel Spalkoff aqui falando, e hoje eu vou falar sobre um mito que existe na profissão de design gráfico, principalmente entre os que estão ainda estudando a profissão, beleza? Vamos lá! Talvez você que está vendo esse vídeo ainda está estudando, está fazendo faculdade ou seu curso técnico aí de design, e aí está com aquela dúvida na cabeça, né? O que eu vou fazer depois que eu terminar? Onde eu vou trabalhar? Existem algumas possibilidades para você. Talvez a mais glamurosa, a que o pessoal mais deseja, seria trabalhar numa agência de publicidade, ou então no departamento de marketing de uma empresa, ou até mesmo trabalhar como freela. Uma das possibilidades que muitos designers em início de carreira que estão estudando nem consideram seria trabalhar em gráfica. Isso eu sei que é motivo quase de fobia entre os designers que estão em início de carreira, mas eu vim falar isso nesse vídeo. Será que trabalhar em gráfica é algo tão ruim assim? Para muitos designers gráficos, trabalhar em gráfica não é uma coisa muito legal, porque não é o local mais glamuroso que eles sonharam, tem barulho de máquina, não é muito confortável assim para se trabalhar, como você se imagina lá trabalhando na agência, bonitão, num Mac e tal. Mas eu tenho uma opinião bem formada sobre isso. Na minha opinião, todo designer gráfico deveria trabalhar em gráfica como seu primeiro emprego, ou no mínimo fazer um estágio durante o seu curso aí, a sua faculdade. Porque se você for parar pra pensar, não é um pouco controverso que um designer chamado de gráfico nunca tenha pisado numa gráfica ou nunca tenha visto uma impressora offset na vida? Eu tive a oportunidade de conseguir uma vaga numa gráfica enquanto eu estava me formando na faculdade. E a princípio realmente não era o lugar que eu imaginava que eu iria trabalhar, mas eu acabei ficando lá por mais tempo do que eu imaginava. Acabei ficando 4 anos trabalhando nessa gráfica. Trabalhando em gráfica, eu tive a oportunidade de ter contato com todo o processo gráfico, desde a criação do fechamento do arquivo, que era o que eu fazia na gráfica, até a parte da gravação das chapas, preparando tudo para impressão offset. Contato com a impressão offset em si, às vezes eu tinha que falar com o impressor para ver como o arquivo deveria ser impresso, na posição tal, quantos na folha para ter o melhor aproveitamento de papel, até mesmo com acabamento. A gráfica que eu trabalhava não era uma gráfica muito grande, então às vezes quando eu não tinha serviço eu descia e ajudava lá a colar envelope, fazer alguns acabamentos simples assim. Isso, por mais simples que pareça, que não seja útil, mas foi muito útil eu ter contato com acabamento gráfico, porque isso ajuda você a entender por que você deve fechar o arquivo de tal forma, para facilitar no acabamento lá no final do processo. Um exemplo que eu tenho, que eu aprendi, foi por que eu deveria fechar um envelope com a aba de um lado em vez do outro, para facilitar na hora do pessoal do acabamento pegar o envelope, fechar, fazer a colagem assim. Tudo isso importa na hora de você fechar o arquivo lá no início, lá na criação. Por isso que eu realmente aconselho muito a designers em começo de carreira e que estão estudando, se tiver uma oportunidade de trabalhar em gráfica ou de fazer um estágio em gráfica, não tenha medo de ir, não pense assim, ah não é o local que eu imaginava trabalhar, mas cara, para sua carreira isso vai ser muito útil para você conhecer todo o processo. Então a mensagem desse vídeo é essa: se você é um designer que está em começo de carreira, está estudando, surgiu uma oportunidade de você fazer um estágio, trabalhar numa gráfica como primeiro emprego, vá que isso vai ser muito útil para sua vida profissional como designer gráfico. Ou até mesmo você, designer que já trabalhou, já tem um pouquinho mais de experiência, mas nunca teve muito contato com a gráfica em si, surgiu uma oportunidade, passar uns 6 meses, 1 ano aí numa gráfica para você vai ser muito bom. E quem sabe até você não se apaixona por essa área e acaba seguindo carreira, se especializando na área de fechamento de arquivo, pré-impressão. É um ramo que existe, é um ramo que deve sim ser considerado pelos designers e tem muita gente que segue carreira nisso e é bem legal. E eu quero saber de você. Você é um estudante de design, tá no começo de carreira aí, não sabe muito bem o que fazer, onde trabalhar? Deixa aqui nos comentários as suas experiências, ou então você já trabalhou em gráfica que nem eu, tem alguma experiência, alguma coisa muito útil que você aprendeu trabalhando em gráfica? Deixa aqui nos comentários também. Tem alguma sugestão de tema? Deixa aí nos comentários também que eu leio e respondo todos os comentários, beleza? Deixa o seu like, que isso ajuda bastante na divulgação do canal, e se inscreva no canal que toda segunda-feira tem vídeo novo. Beleza, pessoal? Valeu, abraço!